Você é feliz com sua vida? Você sente que vive numa eterna rotina? Você acredita que tudo é obra do destino? Houve um tempo em que as pessoas acreditavam profundamente que tudo estava determinado. Todas as pessoas estavam fadadas a uma determinada vida, boa ou ruim. Na mitologia grega encontramos muito esses exemplos. Haja vista o de Édipo, o rei, que o oráculo de Apolo teria determinado que ele, quando crescesse, mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Quando ele soube disso, tentou escapar dessa sorte, tentou fazer uma nova destinação para si próprio, mas não houve jeito. O destino se cumpriu. Ele de fato matou o pai, que era um rei, e se casou com sua mãe Jocasta. Um outro exemplo clássico dessa mitologia é o de Sísifo, um rei astuto que desafiou os deuses e enganou a morte, aprisionando-a, e ninguém mais morria. Zeus, enfurecido, mandou que ele fosse então recolhido novamente e deu a ele uma grande punição. Ele deveria passar a vida inteira rolando uma pesada pedra nas costas até o alto de uma montanha, e cada vez que ele atingia o cume, essa pedra rolava até a base. E ele precisava recomeçar esse trabalho infinitamente. O filósofo existencialista francês Albert Camus retoma esse mito para fazer uma analogia, inclusive, com os operários de uma fábrica que passam uma vida inteira numa empresa repetindo as suas atividades sem nenhum sentido. Temos realmente muitos exemplos de situações em que algumas pessoas fazem muitas coisas em sua vida sem um objetivo maior, sem um incentivo, fazem apenas por fazer e até mesmo sem esperança. Esse exemplo mesmo do trabalhador que passa muito tempo dentro de uma empresa de que não gosta, pela simples ideia de que um dia poderá ser promovido ou ser reconhecido. Algo que nunca acontece, e enquanto isso, ele passa a vida inteira num adoecimento físico e mental. Há também exemplo daquelas pessoas que são infelizes em seu casamento, mas elas nunca tomam uma decisão de se divorciar em função dos filhos ou por outro motivo qualquer, e vive uma vida sem sentido. Temos também exemplo daquelas pessoas que passam uma vida inteira guardando dinheiro para um dia fazer a sua viagem dos sonhos, que também jamais se realiza. E enquanto isso, elas deixaram de investir em outras coisas tão mais importantes, simples, singelas, pequenas, mas muito mais importantes, e que lhe confeririam uma qualidade de vida. Viveram realmente, de uma certa forma, também sem sentido. Sísifo carregava essa pedra e o trágico dessa história toda é que ele era consciente de que isso não levava a nada. Era uma atividade sem esperança, era uma atividade inútil. Mas ele não se rendia. Quando ele subia a montanha, a pedra era um fardo enorme em suas costas e ela, a pedra, se confundia até com o próprio Sísifo. Seu rosto ficava transformado, transfigurado. Mas à medida que ele conseguia colocar essa pedra lá em cima, e a pedra rolava abaixo, esse era o momento em que Sísifo tomava realmente noção da importância do que ele realmente podia fazer por si próprio. Ele contemplava na descida o sol, o vento, a ilha ao redor, e ele se enchia de motivação para recomeçar o seu trabalho, porque ele, na verdade, desafiava o desespero, desafiava os deuses. Ele triunfava sobre tudo isso.
quando ele retornava para a base, ele recomeçava a sua atividade. O que é importante destacar nessa situação toda é que muitas das vezes nós passamos a nossa vida fazendo coisas que realmente não nos agradam, não nos interessam, mas nós não temos nenhuma finalidade, nenhum objetivo, nenhuma vontade de mudar. E ficamos eternamente aprisionados. Ou então, uma vez dentro de uma determinada situação que ainda não nos é satisfatória, pelo menos deveríamos aprender a observar outras coisas que também são tão importantes e que nos motivariam a seguir adiante em busca de um sentido próprio para a vida. Albert Camus, ele também ou ele dizia também que nessa história toda de Sísifo, o mais importante era tentar imaginar Sísifo feliz. Vejamos só, essa pedra pesada que ele carregava, esse fardo, ele não tinha outra saída. Mas ele podia se desesperar, ele podia se matar, ele podia dizer não, ou ele podia se arrepender, mas ele não. Ele seguia porque ele não deu o braço a torcer, ele queria imprimir um ritmo para si próprio. Ele viu o quanto que ele precisava subir ao monte para depois curtir a descida. Sísifo, ao contrário do que se possa pensar, ele amava a vida. Ele era apaixonado pela vida e ele lutou a favor dela. Imprimiu a si próprio esse sentido. Nós sabemos que todos nós entramos no mundo como crianças, crescemos, nos desenvolvemos, passamos por um monte de situações e um dia iremos morrer. Todos nós sairemos. Se pensássemos exatamente que isso não faz o menor sentido, não valeria a pena realmente se apaixonar pela vida, porque perderíamos a batalha final para a morte. Só que Sísifo fez o contrário. Sísifo entendeu que não deveria se render. Quando nós não temos um objetivo, quando nós não temos um sentido, ou não damos um ritmo, um sentido à própria vida, nós normalmente seremos vítimas de ansiedades, de depressão e até poderemos nos suicidar. Só que o suicídio, na visão de Camus, seria uma rendição ao absurdo. Seria uma entrega antecipada ao desespero. Ao contrário de Sísifo, que era apaixonado pela vida, mesmo sabendo que um dia ele deveria realmente sair de cena, todos os dias, depois da sua atividade tão pesada, tão cansativa, ele recomeçava, mas com um olhar diferente a cada vez que ele descia da montanha. Nós precisamos também entender que todos nós passamos por grandes dificuldades, passamos por momentos muito delicados, muito difíceis, temos dores, perdas, sofrimentos, mas tudo isso faz parte de nossa caminhada. É a nossa história, é a nossa jornada, precisamos vivenciar toda a sorte de experiências, mas com amor à vida. Um outro filósofo, também existencialista, era Jean-Paul Sartre. Sartre, ele tinha uma máxima em que ele dizia que todos nós, primeiro existimos e depois buscamos a nossa essência. Assim, ele dizia que a existência precede a essência. Ou seja, nós, quando nascemos, não temos a nossa essência definida. Nós não nascemos prontos. Nós primeiro existimos e vamos em busca de nossa essência. Ao contrário de toda a natureza viva ao nosso redor, que já vem com a sua essência, como por exemplo, nós normalmente não vamos ver um cachorro andando por telhas e muros.
macacos saírem voando por aí. Não é de sua essência. Mas o ser humano não. O ser humano é o único que primeiro existe na visão de Sartre para depois encontrar a sua própria essência, ou pelo menos buscá-la até o fim de sua vida. Sua companheira, a também filósofa Simone de Beauvoir, tinha um pensamento também semelhante. Ela dizia que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Ou seja, primeiro existimos, depois nós procuramos descobrir por que estamos aqui. Quem somos de verdade para nós mesmos, o que podemos fazer, que ritmo imprimir na nossa vida. Esse é o sentido maior. Na verdade, quando nós dizemos que o meu objetivo na vida, o meu sentido na vida é criar uma família, é viver para a minha família, para os meus filhos, é para o meu trabalho. Não, isso não é um objetivo, isso não é sentido, pode ser um objetivo, mas não é o sentido da vida. Isso tudo são apenas formas ou meios ou mecanismos de nos conduzir ao entendimento de imprimir um sentido maior à nossa vida. O sentido da vida é muito maior do que tudo isso que nós podemos imaginar. Ele nos faz, quando nós buscamos imprimir um sentido para nós mesmos, nós buscamos sair de onde estamos. Nós olhamos para o nosso redor, para o nosso ambiente e nos movimentamos em busca de algo melhor para nós e para a humanidade em si. Não nos conformamos em ficar acomodados. E é muito importante sair de sua zona realmente de conforto. Sartre também dizia que quando nós fazemos isso, quando nós interagimos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós evoluímos e estaremos sim mudando muita coisa dentro de nós e contribuindo para o mundo. Só que na maioria das vezes, muitos de nós costumam olhar para as outras pessoas e encontrar nelas um motivo de insatisfação. Nós costumamos dizer que, na verdade, o inferno são os outros. Esse é um pensamento, é uma frase do próprio Sartre, que ele usou em um ensaio de teatro com o título Entre Quatro Paredes. Normalmente, nós achamos que os outros, eles estão sempre por aí a nos julgar, a nos condenar. Mas, na verdade, nós também fazemos a mesma coisa, nós também julgamos. E à medida que nós aprendemos a olhar o outro como uma parte importante também de nossa trajetória, nós saímos desse pensamento de que o inferno são os outros. Não são. Nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, o nosso modo de ver o mundo e a realidade. Na verdade, não é o fato em si que importa, e sim o sentido que eu imprimo a ele. Ou como dizia Sartre, não importa o que os outros fizeram com você, e sim o que você faz com o que os outros fizeram contra você. Isso é fundamental. É a partir de uma visão diferente que nós passamos a interagir melhor. Mudando realmente alguma coisa dentro de nós, nós passamos a ver o mundo com outro viés, com outro colorido. E assim nós vamos caminhando numa linda trajetória. Nós precisamos amar cada vez mais a vida, imprimir realmente um sentido melhor. Apesar de todas as coisas que nos acontecem, porque todas as pessoas têm realmente seus momentos difíceis, delicados, perdas realmente, ninguém está livre desses infortúnios, mas tudo faz parte de como você encara, de como você enxerga, de como você imprime um sentido para si próprio. A vida deve ser realmente apaixonante,
mas precisamos realmente aparar as arestas, precisamos desapegar-nos de certos sentimentos pequenos tão ruins e que nos deixam aprisionados em mágoas, faltas de perdão, em raivas, invejas. Tudo isso realmente nos tira do caminho. É como se nós descarrilhássemos, como se fôssemos um trem que saiu dos trilhos, ou um carro que saiu da estrada e entrou no meio de uma floresta e ficou perdido. Nós precisamos nos reconectar com nós mesmos em busca dessa essência. Cada um de nós deve procurar ser o melhor para si próprio, ainda que saibamos que um dia sairemos daqui. A morte é muito importante justamente por isso, para entendermos que essa é a vida que precisamos viver até o fim, para fazê-la valer realmente, ou pelo menos para fazer valer a pena a nossa estada aqui. Vejam só, os monges tibetanos, eles passam semanas ou meses até construindo uma mandala linda, maravilhosa, e quando ela está finalizada, eles a desfazem instantaneamente. E aí diremos, pô, mas foi trabalho perdido, poxa, esse tempo todo para fazer uma obra tão linda, maravilhosa, para depois desfazer? Justamente para nós entendermos que o mais importante é o ritmo, é o que nós realmente fazemos de melhor para nós mesmos. Enquanto estamos aqui, temos que fazer exatamente o melhor que nós pudermos fazer por nós mesmos e pela nossa humanidade. A mandala será desfeita, a nossa vida um dia se apagará, mas nós teremos a certeza de que fizemos o melhor. Quando você se aposenta e resolve se aposentar de tudo, você já está se entregando também à morte ou tentando antecipá-la. Mas quando você pensa que ainda pode contribuir com o mundo, você se lança. Você sai em viagens, em estudos, faz outra faculdade, estuda e vive até o último momento. Isso é formidável. Temos um exemplo maravilhoso da natureza, que vai mostrar para nós o quanto nós somos especiais e o quanto nós podemos realmente nos ver assim. As ostras, elas habitam as águas salgadas e também as águas doces de um rio. Aquelas que são comestíveis, elas não produzem algo que é muito precioso chamado pérola. Mas essas que têm realmente pérola, essas são especiais e até bem caras. Mas como se forma uma pérola? A pérola se alimenta de micro-organismos retirados da água. Às vezes entram em sua concha alguns parasitas. Como a própria ostra não possui mãos para retirá-los, ou retirar esses parasitas, o que ela faz? Ela lança várias camadas de nácar ou madrepérola para envolver o invasor, porque ela fica toda irritada com a presença de um parasita e esse é um mecanismo de defesa. Essas camadas vão se formando não assim de uma noite para o dia ou do dia para a noite. Levam anos, 3, 5, às vezes até mais anos. E à medida que elas vão envolvendo esse parasita, elas vão formando a pérola. Ou seja, quando nós somos invadidos por algum sentimento negativo, por alguma coisa que nós não gostamos, mas nós não tomamos a providência devida para neutralizar, seremos absorvidos por esse parasita que irá crescer e nos dominar. Mas se, ao contrário, nós envolvermos esse invasor com outros sentimentos, ou seja, quando nós mudamos o foco, ao invés de ficarmos pensando o tempo todo em alguma agressão física, não digo, mas algum tipo de ofensa que nos tenham feito, algum tipo de irritação, provocação, se nós mudarmos o foco e não dermos tanto crédito, tanta atenção
para esse sentimento, ele não vai se desenvolver, porque nós estamos envolvendo com sentimentos bons, positivos, camadas de sentimentos positivos. E no final das contas, nós estaremos com uma qualidade de vida. Isso é a nossa pérola. Então, meus amigos, vamos trabalhar sempre no sentido de fazer algo melhor para nós mesmos, porque estaremos ajudando também a humanidade. Vamos em busca dessa nossa essência, não vamos nos acomodar achando que tudo já está fadado, tudo já está destinado. Eu nasci numa família pobre, os meus pais não me amaram. Esses questionamentos, esses pensamentos só nos limitam, nos aprisionam e nos fazem colocar a culpa em outro. O Sartre também dizia uma coisa muito importante. Nós todos estamos condenados a ser livres. Nós todos temos a nossa liberdade de escolher o que queremos fazer. Nós temos o poder de decisão, nós podemos dizer sim e não a todo momento. Sim. E quando eu digo que não quero escolher, eu também já estou fazendo uma escolha. Mesmo que eu não queira escolher, eu já optei por escolher. Só que muitas das vezes algumas pessoas preferem, já que toda escolha gera também uma questão de angústia, você fica... A questão do condenado a ser livre cria uma ideia de paradoxo, né? Se você é livre, você realmente vive naturalmente sem nenhum tipo de prisão. Mas ele coloca a questão da condenação. Nós estamos, no meio dessas escolhas, condenados a escolher. Essa situação nos cria realmente essa angústia, esse mal-estar. E é por isso que muitas pessoas preferem não decidir por si próprias. Às vezes elas terceirizam o seu poder de decisão, a sua escolha. É como se elas entregassem o comando de sua vida a um capitão, um outro capitão. E ele que vai agora gerenciar e direcionar a sua vida. Só que as consequências desse ato você terá que suportar. Normalmente, essas pessoas que não querem pensar, ou melhor, não querem decidir e transferem, elas acusam uma outra pessoa de não terem gerenciado melhor a sua própria vida. Isso Sartre chama de má fé. Então sejamos senhores, capitães, comandantes do nosso próprio destino. Somos nós quem fazemos a nossa vida realmente caminhar. Somos nós que imprimimos um sentido maior à própria vida. E é assim que nós vamos realmente chegar lá no final, quando a morte vier, ela não estará levando um cadáver, e sim um grande herói, um gladiador, aquele que realmente lutou em favor da vida, aquele que demonstrou ser apaixonado pela vida, e não meramente um cadáver. Sejamos todos muito felizes. Lembre-se sempre, é preciso imaginar Sísifo feliz. Apesar de tudo que nos aconteça, apesar de todos os aborrecimentos, todas as dificuldades, todos os caminhos mal feitos ou tortuosos que nós possamos realmente trilhar, nós precisamos imaginarmos-nos felizes. Vinde a mim, vós que trabalhais e estáis cansados, e eu os aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vivam, amem a vida, apaixonem-se por ela. Sejam grandes gladiadores, transformem-se para que o mundo possa reconhecer a importância de como é belo viver. Até um próximo encontro. E se você gostou desse vídeo, faça sua inscrição no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para que você possa receber mais informações de novos vídeos. Um forte abraço e até lá!